Maravilha, nós estamos começando mais um Bastidores da Palavra e hoje nós estamos no encerramento da série Que Fase, que a minha maravilhosa pregou e foi glorioso. Que fase, nós estamos falando de que fase o posicionamento, né? Que fase o resgatador, que fase a fase do resgate e algo tão glorioso. Conta para nós um pouquinho do que você pregou nesse domingo maravilhoso. Eu acho que é uma história que me encanta muito, a história de Ruth, porque a gente vê diferentes posicionamentos ali naquela história, né? Principalmente me chama a atenção o posicionamento de uma mulher que não tem os princípios de Deus, que não Que não conhece, era do povo de que Deus. não era do povo de Deus, mas que decide e por causa de um posicionamento dela, ela entra na história de Deus, né? Ela entra no caminho e Deus age muito diante daquele posicionamento. Que lindo, né? Isso é tão interessante que assim, Deus tinha prometido que nenhum moabita ia andar na presença dele, e ela é moabita pouquíssimo tempo depois, mas pelo posicionamento dela, ela não só entra na história, mas ela entra na genealogia do Rei da Glória, né? Que coisa fantástica, como é importante ter o posicionamento certo, né? Exato. E eu falei sobre, isso aí até foi o fechamento da palavra, eu falei sobre quanto que os sonhos de Deus, os projetos de Deus para nós é muito maior do que a gente pode imaginar, né? A gente não tem dimensão do que Deus aguarda, tem para nós. Porque Ruth jamais imaginava que ela iria entrar para a história, né? Ela teve um resgatador, que o Senhor veio de encontro a ela, e ela entrou para a história do nosso resgatador, que é Jesus. Que coisa linda, né? Coisa maravilhosa. Deus usou essa história para trazer um resgate, não só na história dela, mas um resgate na história de todo ser humano, né? Lindo demais da conta. Aí você começou a palavra falando do posicionamento errado do ex-marido dela, né? Que ela ficou viúva, né? Do marido de Noemi, né? Perdão, exatamente, do marido de Noemi. Mesmo. Exatamente, os filhos. Marido de Noemi, que abre mão por causa de um problema, por causa da escassez que estava vivendo ali. E aí eu falei sobre quanto que é importante a gente manter o foco diante dos problemas. Não perder o foco do propósito, né? A gente não sair do caminho, mesmo que as coisas, por alguns motivos, não deem certo. Porque muitas vezes as pessoas entendem como se isso fosse um aval de Deus ou não. Aí, por exemplo, eu estou no caminho do Senhor, tudo deu errado. Eu virei cristão e agora tudo está dando errado na minha vida. E aí por isso eu falo, não, então tá errado. Se eu estou na igreja, está tudo dando errado, então eu vou sair da igreja. Né? Então as pessoas entendem que se deu errado, não era para ela estar ali. E muitas vezes não, é a adversidade. A gente vai passar por problemas, por dificuldades, mas isso não quer dizer que você tem que sair desse caminho por causa disso. Jesus né? já deixou claro, no mundo tereis aflições. Faz parte da caminhada com Deus um tempo de aflição, né? E é interessante que muita gente acaba tomando um posicionamento errado, igual Noemi e o marido, saindo do lugar por causa do tempo de fome, né? O tempo de fome é um tempo de escassez, é um tempo de dor, é um tempo de angústia, e a pessoa acaba saindo do lugar onde Deus a plantou, né? Que coisa. E aí vão para uma terra que não tem a bênção de Deus, e a gente vê uma família que se encontra um caos, acaba instaurando aquela família, então morre os filhos, e é um caos. Então vira um caos, e quando Noemi decide voltar para o lugar, e por isso que eu cito muito a Ruth, porque é muito interessante ver o posicionamento dela, escolher seguir a sogra, mesmo que pareça que assim, era a pior escolha que ela poderia fazer naquele momento, pela idade, porque a sogra não tinha nada para oferecer para ela. Né? Não tinha, a sogra mesmo fala, o que eu posso te oferecer, minha filha? Não faça loucura não vem atrás de mim não. E ela decide falando, o teu Deus será o meu Deus. Que coisa forte, né? Às vezes as pessoas ficam olhando para as outras, tentando assim, o que essa pessoa tem a me oferecer, né? Quando você enxerga princípios e valores, ela está voltando para o lugar certo. Não tem nada mais glorioso do que isso, né? E o posicionamento dela foi diferente do posicionamento da concunhada, né? Que é a concunhada, eu esqueci o nome dela, órfã. Isso. É isso, né? Fala, não, então tá bom, vai então, sogra, Deus te abençoe. E ela fica ali, mas o posicionamento de Ruth, não, eu vou, seu Deus é meu Deus, seu povo é meu povo, se aquele ali é o lugar que você está indo, eu vou junto. E como é bom estar junto de pessoas que estão no centro da vontade de Deus, né? Como a Noemi está voltando para o centro da vontade de Deus, ela está se aproximando do centro da vontade de Deus sem perceber, sem saber, né?
quando você está junto de pessoas que estão juntos do processo da presença de Deus, do caminho de Deus, a pessoa te leva junto sem que você saiba. Tem um monte de gente que acaba vivendo algo de Deus dessa maneira, né? Noemi tinha o que Ruth não tinha, né? Muito Ruth forte. não tinha esse conhecimento, Ruth nunca Apesar tinha... de não ser visível, né? O que eu posso te oferecer, né? Não, você tem algo a Você oferecer que é tem muito algo maior. muito grande que eu não tenho noção e não tenho. Por mais que, então, parecia que ela estava perdendo muito, mas Noemi tinha o mais poderoso que Ruth não tinha. Então, por isso que eu gosto muito da frase, quando ela fala: o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Porque, realmente, ela, quando escolhe ir com Noemi, ela está escolhendo a Deus, né? Ela está escolhendo o Deus Todo-Poderoso. E aí eu acho linda a história porque a gente vê, por causa desse posicionamento dela, a palavra de Deus diz, né, casualmente, porque é muito forte, que ela cai bem nos campos de Boaz. E além de cair nos campos de Boaz, é bem no momento em que Boaz chega. Então, por causa do posicionamento, a gente vê a intervenção do céu agindo em favor da vida dela, a provisão de Deus vindo de encontro a ela por causa da determinação, e ela trabalha, e ela vai intensa trabalhando, se posiciona, e Deus vem agindo diante desse posicionamento. A gente chama isso de jesuicidência hoje, né? Interessante como Deus faz as coisas cooperarem, né? Quando você se posiciona da maneira correta, né? A Bíblia fala: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Isso está relacionado ao posicionamento correto, né? Está relacionado a andar de acordo com o propósito de Deus. E quando você faz isso, as coisas passam a dar certo, mesmo que aparentemente agora não está dando, mas as coisas estão passando a dar certo, né? Aí tem muitas pessoas que se perguntam assim: por que que as coisas não estão dando certo para mim, né? E não pensa no posicionamento que ela tem tomado, nas decisões que ela tem tomado. Aí, então eu vejo assim que a sua decisão, as pessoas acham que Deus vai fazer tudo sozinho. Então assim, porque eu amo a Deus, porque eu oro, porque eu leio a Bíblia, as coisas vão acontecer para mim. Mas toma decisões totalmente contrárias à palavra. E aí quer que as coisas, que Deus haja mesmo diante das irregularidades, mesmo diante dos posicionamentos errados, mesmo diante de falas erradas, né? Quer que Deus, num Deus justo, haja injustamente para beneficiar ela. E se você está vivendo os princípios de Deus, se posiciona, continua vivendo, que pode não estar acontecendo agora, mas daqui a pouco Deus faz uma reviravolta, né? Porque Exatamente. isso é interessante ter esse olhar, né? Porque as pessoas sabem avaliar se elas estão vivendo de acordo com o princípio de Deus ou não. Ninguém se engana, né? As pessoas até tentam se enganar, mas você sabe a verdade, né? O Espírito Santo, inclusive, denuncia a verdade se você está vivendo o princípio ou não. E se você está vivendo o princípio, Deus vai transformar a realidade. Continua firme, né? Que Deus transforma a realidade. Exatamente. Foi um dos pontos que eu citei também sobre a importância de você permanecer, né? Porque Gálatas 6:9 fala sobre, né? Você permanecer, se você não desfalecer, você vai colher, você vai receber. Então, eu vejo diante de uma situação contrária, eu vejo que nós precisamos ter dois posicionamentos. Primeiro, você tem, né, quais são os posicionamentos que você tem tido, quais são as suas escolhas, estão diante da palavra? Se tiver, só permanece. Você vai ver a mão de Deus, o poder de Deus. Aí tem gente que fala assim: eu estou no meu limite. Deus vai te encontrar no seu limite. O Senhor sabe qual é o seu limite. Que frase forte. Deus é muito poderoso, Ele sabe qual é o nosso limite. Então, assim, se for o seu limite, vai até onde seus pés alcançam. Certamente, nesse lugar, o Senhor estará lá te esperando. Então, pense, você tem agido diante da palavra? Então, creia, permaneça. Não, meus posicionamentos estão errados. Então, se posiciona certo para você ver a mão de Deus sobre sua vida. Não, eu gostei demais disso. Deus vai te encontrar no seu limite, né? As pessoas, elas não conseguem enxergar e entender isso, né? Elas acham que Deus... Deus, eu não tô te... Por que eu não estou te vendo? Por que eu não estou vendo a tua mão? Continua firme e vai até o teu limite. Gostei muito dessa frase, que Deus, a partir desse momento, onde as suas forças se esgotaram, aí a força de Deus entra, né? Onde a sua capacidade humana se esgotou, aí entra o poder divino. É glorioso isso. Que entendimento glorioso. Além disso, quero voltar um pouquinho atrás aqui. Você comentou: eu não tenho nada, a Noemi falou, não tem nada a te oferecer. E na hora que você vê ela encontrando Boaz, Ruth encontrando Boaz,
o direcionamento quem dá é Noemi, né? Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo ali. Não, 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 faz assim. Você vê que existe uma sabedoria. Como é bom se posicionar em cima de alguém que tem a sabedoria do que é do céu. De alguém que tem a sabedoria de que é de Deus, né? Porque todo relacionamento de Boaz com Ruth se desenvolve através da direção de Noemi, né? Como é glorioso ter alguém que vai te ajudar a viver os processos do céu, que vai te ajudar a se posicionar da maneira que Deus te chamou para viver, né? Que Deus te chamou para se portar, né? E na palavra de Deus a gente vê isso, assim, é interessante, né? Porque Ruth, ela vai para o desconhecido, ela vai para uma terra desconhecida. E a gente já vê isso na palavra de Deus quando a gente vê em Abraão. Isso. Abraão também é chamado por Deus. Exatamente. É interessante quanto que Deus muitas vezes nos tira de algo estável, né? De algo seguro. Sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Isso. Você nem sabe. Então, assim, realmente você está confiando 100% no Senhor. Eu não conheço, eu não sei, mas é o direcionamento de Deus, então eu confio. Abraão fez isso, confiou e saiu da terra dele e foi para onde? O Senhor vai me mostrar. Foi. Ruth também teve o mesmo posicionamento. Ela abriu mão, ela saiu do povo dela, da terra dela e foi para onde era o povo de Deus, onde que Deus tinha para ela. Então era assim, totalmente incerto naturalmente, mas totalmente certo espiritualmente. Muito forte. É um passo de fé, né? O verdadeiro passo de fé é, muitas das vezes, seguir a voz de Deus, mesmo que aquilo te faça ir para uma terra desconhecida. Mesmo que aquilo te faça andar por momentos que você não sabe viver. Né? Eu não sei como eu me porto agora, o que eu faço. E é maravilhoso isso porque em terras desconhecidas que são direcionadas por Deus, Deus sempre vai levantar pessoas que vão te dar direção naquele lugar, né? Então, para Abraão teve Melquisedeque, para Abraão teve a própria presença de Deus, para Ruth teve Noemi. Em terras desconhecidas que você vai caminhando por fé, Deus sempre vai levantar uma voz de direção, né? Mesmo que seja no momento que você está mais perdido, Deus sempre vai dar essa voz de direção. Melquisedeque, sumo sacerdote, né? Então, que é colocado em Hebreus, né? Exatamente, rei, sumo sacerdote, exatamente. Que aí vem falando, que aí a gente vê comparando com Jesus. Então, novamente, seu resgatador. Então, você vê que assim, em terras desconhecidas, mas que é direção do Senhor, sempre Deus vai mandar um resgatador para sua vida, né? Em terras desconhecidas, mas com um posicionamento conhecido, né? Com um posicionamento claro. As terras podem até não ser claras, mas o posicionamento tem que ser. Se o posicionamento é claro em cima da palavra de Deus, Deus vai clarear toda a terra para você. E daqui a pouco você vai conseguir caminhar igual a palavra de Deus fala. Percorre a terra, tanto na sua extensão como no seu comprimento, porque eu vou te dar toda essa terra. Né? É glorioso como que Deus reverte tudo com o posicionamento certo. Isso é fantástico. Então, diante da certeza natural ou a incerteza natural e a certeza espiritual, fique com a espiritual, né? Fique com a palavra de Deus. Então, eu vejo isso, já tive muita experiência com Deus diante disso, entre muitas vezes abrir mão do seguro, do certo naturalmente e obedecer ao direcionamento da palavra. Eu sempre, graças a Deus, né, quando eu fiz obedecendo a palavra de Deus, a gente vê que aí não é mais a força do seu braço, não é mais você, né, mas aí quem é responsável por você é Deus. Então aí você não depende mais do natural, você não depende mais de você, porque quando você decide abrir mão dos princípios da palavra para seguir o que naturalmente é mais confortável, aí você está aí na força do seu braço, e quando você vai na força do seu braço, você está falando para Deus, eu prefiro a minha segurança. Que coisa, Eu prefiro o que é mais seguro para mim, então aí você vai arcar com todas as consequências. Mas quando você vai escolher por obedecer a palavra, aí sim, Deus vai à sua frente, a batalha não é mais sua, a força não é mais a sua, mas é a força de Deus. Que coisa, né? Dá para abrir até um parênteses assim rápido aqui, falando da sua vinda para São Paulo, né? Porque a vinda para São Paulo foi uma vinda há 15 anos atrás, nós viemos para a abertura da igreja, não tinha nada, e o desafio era para a família do Bispo Erasmo. E alguns casais que ele trouxe. E você veio com algumas das solteiras que fizeram uma... Como é que chama?
Uma república, exatamente. República das Mulheres. A República das Três Mulheres. É. E você saiu de algo conhecido para algo completamente desconhecido em prol de um projeto de Deus, né? É muito interessante porque realmente a gente veio para uma terra desconhecida, a gente só ouvia falar pela televisão, pelo Datena. Era só coisa inundação. Boa, era só coisa boa, São Paulo. E a gente não sabia onde seria a nossa casa, a gente não sabia o nosso bairro, a gente foi conhecer realmente quando a gente chegou aqui. Como é que foi a primeira noite que quando chegou aqui? Isso é tão interessante, É muito interessante isso, assim. É interessante porque eu tinha algo que eu falava assim, ó, eu vou sair da casa da minha mãe quando eu casar. Então tinha uma decisão dentro de mim que eu iria sair da casa da minha mãe quando eu casasse. E aí Deus vem e põe diante de mim uma oportunidade que inicialmente parecia perder tudo que eu tinha de segurança, né? Que era abrir mão de tudo, trabalho, estudo, família, então tudo que eu tinha de base eu iria abrir mão para viver um projeto de Deus o que eu tinha? Tinha nada de certo, não existia nada de certo para quando nós estávamos vindo para São Paulo. A gente não tinha igreja, a gente não tinha nada. E nem na nossa casa a gente sabia onde que ia ser. E a gente chegou aqui em São Paulo, nossos móveis e nada tinha chegado, e a gente sem recurso nenhum. Eu lembro que a gente chegou e não tinha móvel, não tinha nada na casa, no apartamento. E aí, quem estava conosco falou, vamos comprar um colchonete. Aí eu olhei para minha amiga e falei assim, a gente não pode gastar com colchonete, a gente não pode comprar nada. A gente, não, a gente vai dar um jeito aqui. E aí, então, a gente não tinha onde dormir, o que dormir. A gente colocou as nossas roupinhas no chão e falou, vamos passar a noite aqui. Mas é tão bom ver que aí veio uma pessoa e nos trouxe um edredom, trouxe as coisas. A gente viu como que Deus estava provendo até ali, né? Então a gente dormiu naquele chão, a gente ia dormir em cima das roupas nossas. Aí a gente dormiu em cima de um edredom, porque Deus proveu o edredom também. Interessante ver isso assim, né? Porque faz parte esse desafio daquilo que não é conhecido, né? Faz parte sempre do projeto que Deus tem para nós. Ele te chama para viver algo que é desconhecido, que é difícil, que às vezes no começo é doloroso, né? Mas que vai valer a pena, né? Quem diria que 15 anos se passaram e que Deus ia fazer tanto quanto fez, tantas pessoas, tantas igrejas abertas, quanto que Deus revolucionou a vida através de um posicionamento certo. E é interessante quando que eu vejo a mão de Deus sobre isso, porque naturalmente, assim, claro, a gente vê o quanto que Deus fez, quantos milagres a gente viveu e tudo. Mas não só isso. Depois de muito tempo, Deus me mostrou o quanto que Ele trabalhou em mim. A questão familiar, quanto que eu venci, o quanto que eu estava realmente, eu precisava sair de todo o histórico que eu vivia, para que eu conseguisse viver o que Deus tinha para mim. Porque se eu continuasse ali vivendo, né, naquele histórico familiar, eu escrevi a mesma história. E Deus tinha algo muito maior, assim como que a gente vê em Ruth. É até por isso que é muito importante falar assim, ó, Deus te leva para o desconhecido, porque sempre o ambiente do conhecido é um ambiente que te priva de viver a vontade de Deus. Que a pessoa não age em fé, porque ela já conhece, vou aqui nesse lugar, né? Então, muitas das vezes, Deus faz, no seu caso, sai do ambiente familiar, inclusive, para que você tenha uma família diferente do histórico que você já tem, né? Diferente do histórico que você já tinha, diferente daquilo que você conhecia, né? Hoje eu vejo o quanto que Deus queria fazer algo novo através da minha vida. Ele queria que eu escrevesse uma nova história, Ele queria que eu vivesse realmente a história que Ele tinha para mim, o projeto que Ele tem para mim. E se eu permanecesse ali, eu não ia conseguir, porque eu não ia conseguir quebrar paradigmas, eu não ia conseguir quebrar sofismas que existiam, eu ia realmente viver o caminho que já estava ali definido, né, até o histórico familiar. Então era necessário, mas é muito interessante que eu só vi isso depois de muito tempo, que aí eu fui ver o meu histórico e uma pessoa me perguntou assim, como que você conseguiu escrever uma história tão diferente do histórico que você tem familiar? E aí ela fez assim com a mão. Ela falou, como que você conseguiu? Aí quando ela fez assim, eu lembro que na mesma hora o Espírito Santo de Deus me mostrou Belo Horizonte, São Paulo. Que coisa. E aí eu falei, nossa, eu achei que eu estava fazendo alguma coisa para o Senhor. Mas na verdade Deus estava fazendo por mim. Não, todas as vezes que nós fazemos algo para o Senhor, Deus vai fazer algo em nós. Todas.
Deus te deu você fala assim, Deus, eu quero fazer algo para o Senhor. Deus sempre vai fazer algo ainda maior em você, sem que você perceba, né? Essa movimentação que você fez, tão maravilhoso, é tão glorioso ver Deus mudando a história, tirando do lugar para uma nova realidade. Eu quero te falar uma coisa, talvez você esteja vivendo um momento desconhecido, Deus vai te tirar para o desconhecido para que você viva uma nova realidade. Deus quer trazer uma nova realidade e quando você se posiciona em fé, Deus resgata você daquela circunstância em que você estava, né? Deus resgatou você para ter um novo histórico familiar, para desenvolver uma nova família. Que lindo. Eu falo sempre assim, quando você não tem mais a base, a sua base é Jesus. E eu vejo quando que Deus fez isso em mim, eu vejo a palavra de Deus falando de pessoas que perderam a base que tinha e a base virou Deus. Então é muito forte quando você decide abrir mão de algo que você tem certeza para viver as incertezas de Deus, que é a coisa mais segura que tem na Terra, é viver as incertezas da palavra de Deus que te dá uma garantia que não é mais você, né? Que legal, né? A maior certeza da Terra, na verdade, vem das incertezas quando Deus nos dá uma direção, né? Lindo demais isso aqui. Então, entre o seu certo e a incerteza do chamado, a incerteza do que você não conhece, mas é algo de Deus, viva essa incerteza, porque a garantia, o selo de garantia é Deus e é a segurança que nós temos na vida, né? Que glorioso. Então, para você que está aí acompanhando, eu quero te falar uma coisa. Se posicione da maneira que o céu espera, se posicione da maneira que Deus está te chamando para viver e eu tenho certeza que Deus vai mudar a sua história, vai resgatar você de onde você está para construir uma nova história muito maior do que você pode imaginar. Quero te desafiar a se posicionar já agora, estando conosco aqui na Sara Saúde, na Avenida Jabaquara é daqui a 15 anos atrás, na Avenida José Maria Whittaker, 1880, aqui na Saúde, todo domingo e terça nós temos algo glorioso do céu para você, num ambiente que é inexplicável